Eu entrei na floresta no início da manhã, quando neblina ainda rastejava pelo chão como uma camada viva. O ar estava frio, pesado, e cada respiração parecia trazer junto o cheiro de madeira antiga e folhas apodrecidas. O grupo de busca havia se espalhado pela área, mas em poucos minutos os sons de outras pessoas desapareceram completamente. A floresta engolia ruídos. As árvores eram altas demais, com troncos largos e escuros, cobertos por musgo e líquens espessos. O espaçamento entre elas era irregular, criando corredores naturais que se fechavam sem aviso. Caminhar ali exigia atenção constante, não apenas ao terreno, mas a sensação estranha de que o espaço mudava quando eu não estava olhando diretamente. Foi então que vi a primeira marca. Ela estava entalhada no tronco de uma árvore grossa, cerca de 1,5 metros do chão. Um símbolo simples, parecido com um traço curvo interrompido no meio, como se alguém tivesse parado de gravar de repente. A madeira ao redor estava mais clara, indicando que aquilo não era tão antigo quanto o resto da floresta. Continuei andando e encontrei outra marca, depois outra, todas na mesma altura, todas ligeiramente diferentes, mas feitas com a mesma intenção. Conforme avançava, comecei a perceber que as marcas surgiam sempre voltadas para a trilha, como se estivessem posicionadas para serem vistas por quem passasse ali. Uma sensação desconfortável começou a se instalar no meu peito. Em certo ponto, notei algo ainda pior. Algumas marcas estavam parcialmente cobertas por musgo recente, enquanto outras pareciam ter sido feitas há poucos dias. Aquilo significava que pessoas diferentes haviam passado por ali em épocas diferentes, e nenhuma delas tinha saído. Quando parei para examinar uma árvore mais de perto, ouvi um som suave atrás de mim. Um passo cuidadoso, quase respeitoso. Virei rápido, mas não vi ninguém. Apenas árvores imóveis, troncos alinhados de forma estranhamente ordenada. Foi então que percebi que havia um nome gravado abaixo de uma das marcas. As letras eram irregulares, profundas, feitas com pressa. O nome não me era familiar, mas algo nele causou um arrepio imediato, como se eu devesse reconhecê-lo. Quando toquei a madeira, senti uma vibração sutil, quase imperceptível, subindo pelo braço. Afastei a mão no mesmo instante. O silêncio se tornou absoluto. Nenhum vento, nenhum animal, nenhum som distante. Apenas eu, as árvores e a sensação clara de que aquele nome havia sido lido por algo além de mim. E que agora a floresta sabia que eu estava ali. Depois de encontrar o nome gravado no tronco, caminhei com mais cuidado. Cada passo parecia excessivamente alto, mesmo pisando sobre folhas e terra macia. A floresta mantinha o mesmo silêncio denso, como se estivesse esperando alguma coisa acontecer. As marcas começaram a surgir com mais frequência. Algumas árvores tinham apenas um símbolo. Outras exibiam vários, sobrepostos, como se o tronco tivesse sido reutilizado ao longo do tempo. Em certos pontos, vi nomes riscados um sobre o outro, letras atravessadas, corrigidas, como se alguém tivesse tentado escrever algo enquanto era interrompido. A sensação de estar sendo observado se intensificou. Chamei pelo rádio, tentando contato com o resto do grupo. O aparelho respondeu apenas com estática fraca, interrompida por algo que soava quase como respiração. Quando desliguei, tive a impressão de ouvir meu nome sendo pronunciado à distância, vindo de direções diferentes ao mesmo tempo. Segui o som. O caminho me levou a uma pequena clareira. No centro, havia uma árvore muito mais antiga que as outras, com o tronco largo e retorcido. A superfície estava completamente coberta de marcas e nomes, dezenas deles, alguns quase legíveis sob camadas de musgo. Foi ali que ouvi a resposta. Uma voz fraca, vinda de trás da árvore. Não gritava, não pedia ajuda, apenas dizia meu nome, repetidamente, com uma entonação cansada, como alguém que fala por hábito. Ao contornar o tronco, encontrei uma pessoa sentada no chão. Ela parecia desidratada, suja, com roupas gastas demais para alguém que estivesse desaparecido havia pouco tempo. O corpo estava encostado na árvore e os dedos pressionavam a casca com força, como se tentassem se fundir a madeira. Os olhos se moveram quando me viram, mas não houve surpresa. Ela disse que estava ali há muito tempo. Perguntei quanto tempo, mas ela apenas balançou a cabeça lentamente. Disse que o tempo não passava do mesmo jeito ali dentro.
Disse que as árvores aprendiam os nomes das pessoas e não gostavam de esquecê-los. Quando tentei ajudá-la a se levantar, senti algo errado. O corpo era pesado demais, como se estivesse ancorado ao chão. As pernas não se moviam livremente. Ao puxar com mais força, percebi que raízes finas emergiam do solo, envolvendo discretamente os tornozelos dela. A pessoa não resistiu. Apenas me olhou, com uma expressão de aceitação profunda demais para ser humana. Ela disse que a floresta não deixava ninguém ir embora sem deixar algo em troca. Disse que o nome era o começo. Soltei-a imediatamente. Ao recuar, ouvi o tronco da árvore render suavemente. As marcas pareciam mais profundas agora, como se tivessem acabado de ser refeitas. Quando olhei para baixo, vi algo que fez meu estômago afundar. Meu nome havia surgido ali, recém-entranhado na madeira, ainda claro, ainda cru. E eu não lembrava de tê-lo escrito. Foi nesse momento que entendi que a floresta não apenas observava, ela respondia. Depois de ver meu nome gravado no tronco, perdi qualquer noção de segurança. Afastei-me da árvore lentamente, sentindo o aperto no peito que tornava difícil até respirar fundo. O silêncio ao redor parecia atento, como se a floresta estivesse esperando minha próxima decisão. As árvores começaram a mudar de posição. Não foi algo imediato ou violento. Troncos que antes estavam retos agora pareciam levemente inclinados. Galhos se estendiam para dentro da trilha, estreitando o caminho. O espaço ao meu redor se reorganizava de forma sutil, mas constante, obrigando-me a seguir sempre em frente. Caminhei por vários minutos, talvez horas. O tempo ali havia perdido qualquer lógica. A neblina voltou a se espalhar entre as árvores, mais espessa, limitando minha visão a poucos metros. Dentro dela, sombras se moviam lentamente, altas demais para serem apenas pessoas. Foi então que ouvi os nomes. Eles vinham sussurrados, espalhados pelo ar, pronunciados com cuidado excessivo. Alguns eram ditos de forma correta, outros saíam distorcidos, como se a floresta ainda estivesse aprendendo. Reconheci nomes comuns, depois nomes raros, até ouvir novamente o meu. Segui o som sem perceber. A trilha terminou em uma área mais fechada, onde as árvores cresciam muito próximas umas das outras. No centro, havia algo que não combinava com o restante da floresta. Uma figura alta, imóvel, coberta por uma textura que misturava casca de árvore, musgo e algo que lembrava pele ressecada. A criatura estava parcialmente fundida ao ambiente. Partes do corpo se confundiam com troncos e raízes. Galhos emergiam das costas como extensões naturais. Onde deveria haver um rosto, havia vários, sobrepostos, alguns apenas sugeridos, outros bem definidos demais. Cada um carregava uma expressão diferente, como se representassem pessoas distintas. Os olhos se abriram lentamente. Não me encaravam de uma vez. Um por um, começaram a focar em mim, avaliando, reconhecendo. Quando um dos rostos se moveu, a boca se abriu e pronunciou meu nome com uma clareza perturbadora. Senti uma pressão forte na cabeça, seguida por uma sequência de imagens rápidas. Pessoas entrando na floresta, pessoas se perdendo, pessoas gravando seus nomes nos troncos, primeiro por medo, depois por necessidade. Entendi que a criatura não caçava no sentido comum. Ela registrava, guardava nomes, histórias, presenças. Cada pessoa que entrava deixava algo para trás. Com o tempo, tornava-se parte do lugar, repetida em marcas, vozes e formas. A criatura deu um passo à frente. O chão respondeu com um leve afundamento, como se a floresta cedesse para acomodá-la. As árvores ao redor inclinaram-se discretamente, formando um círculo imperfeito. O ar ficou mais frio, pesado, dificultando o pensamento. Tentei recuar, mas percebi que o caminho atrás de mim já não existia. Onde antes havia trilha, agora só havia troncos fechados, cobertos pelas mesmas marcas que eu vinha seguindo. A criatura permaneceu parada, observando. Ela não precisava se mover rápido. O lugar inteiro trabalhava para ela. A floresta não prendia corpos à força. Prendia decisões, até que não restasse nenhuma alternativa além de ficar. E, naquele momento, tive a certeza de que meu nome já não era apenas meu. A criatura não avançou de imediato. Ela apenas permaneceu ali, como se esperasse algo de mim.
O silêncio era tão denso que meus próprios pensamentos pareciam altos demais. Cada respiração suave e errada, fora de ritmo com o lugar. Um dos rostos se moveu novamente. Não falou meu nome dessa vez. Falou memórias. Imagens surgiram na minha mente sem aviso. Minha casa, a porta rangendo ao fechar, o cheiro de café velho pela manhã. Uma conversa que tive anos atrás que eu já havia esquecido. Não eram lembranças aleatórias. Eram fragmentos específicos, íntimos demais para pertencerem a qualquer outro. Entendi então que não bastava ter meu nome. A floresta queria tudo que fazia esse nome significar algo. Senti uma dor estranha, não física, mas profunda, como se algo estivesse sendo puxado de dentro da minha cabeça. As imagens começaram a falhar, perdendo detalhes. Rostos conhecidos ficavam borrados. Vozes importantes se tornavam distantes, irreconhecíveis. Caí de joelhos. O chão estava frio e úmido, coberto por folhas em decomposição. Quando apoiei a mão, senti pequenas ranhuras na terra. Abaixei o olhar e vi que ali também havia nomes, parcialmente cobertos pelo tempo, escritos em camadas, um sobre o outro. Alguns estavam riscados, outros incompletos. Percebi que aqueles que ainda podiam ser lidos pertenciam aos que resistiram por mais tempo. A criatura inclinou levemente o corpo e a floresta respondeu. Galhos se aproximaram do meu rosto, raízes surgiram do solo como dedos lentos, não para me prender, mas para limitar qualquer tentativa de fuga. O espaço ao meu redor encolheu, transformando-se em uma espécie de altar natural. Os sussurros voltaram, mais próximos agora. Eles não vinham apenas do ar, mas das árvores, do chão, de dentro de mim. Cada voz carregava o cansaço de quem tentou lembrar por muito tempo. Algumas imploravam, outras apenas repetiam seus próprios nomes, como se isso fosse suficiente para continuar existindo. Forcei-me a pensar em algo simples. Meu nome completo, minha idade, o motivo de eu ter entrado naquela trilha. As respostas vinham lentas, falhas. Foi então que percebi algo diferente. Em meio às vozes, havia um silêncio específico, um espaço vazio, como uma lembrança que ainda não havia sido tocada. Agarrei-me a ele com tudo que restava de mim. A criatura pareceu reagir. Os rostos se contorceram levemente, como se algo tivesse saído do controle. Pela primeira vez, senti que ela não tinha domínio absoluto sobre tudo ali. Não era a força que me mantinha consciente, mas esquecimento seletivo. Para sobreviver, eu teria que abrir mão de partes de mim, antes que a floresta escolhesse quais levar. E essa escolha tinha um preço que eu ainda não conseguia medir. A floresta terminou de repente. Um passo a mais e as árvores simplesmente cessaram, como se alguém tivesse decidido onde elas não podiam mais existir. À minha frente surgiu uma estrada de terra, larga demais para ser natural naquele lugar. O céu começava a clarear, mas a luz parecia fraca, sem força, como se tivesse atravessado algo antes de me alcançar. Parei ali por alguns segundos, incapaz de seguir. Olhei para trás. A floresta permanecia imóvel. Nenhum galho se movia, nenhuma folha caía. A névoa se concentrava entre os troncos, espessa demais para permitir qualquer profundidade. Eu sabia que, se desse mais um passo para dentro, jamais encontraria a saída de novo. E, ainda assim, sentia que algo ali atrás não tinha terminado comigo. Atravessei a estrada. Cada passo parecia errado, como se o chão não estivesse completamente sólido. Meus pensamentos vinham quebrados, incompletos. Tentei lembrar quanto tempo havia passado desde que entrei na trilha, mas o tempo não fazia mais sentido. Horas, dias, talvez mais. Quando encontrei pessoas, elas disseram que eu estava desaparecido há quase 2 semanas. Eu observei seus rostos enquanto falavam comigo. Reconheci expressões, tons de voz, mas havia um atraso estranho na compreensão, como se meu cérebro precisasse de um esforço extra para aceitar o mundo fora da floresta. Nos dias seguintes, fui tomado por uma sensação constante de deslocamento. Lugares abertos me deixavam desconfortável. Ruas longas pareciam trilhas disfarçadas. Árvores isoladas chamavam minha atenção de forma obsessiva, como se pudessem se mover quando eu não estivesse olhando. À noite, o problema piorava. Eu acordava com a certeza de que havia alguém parado no meu quarto, não exatamente presente, mas ocupando espaço. Em certos momentos,
Sentia o cheiro de terra úmida e folhas antigas, mesmo com tudo fechado. Quando fechava os olhos, via trilhas que se reorganizavam lentamente, sempre levando de volta ao mesmo ponto. Foi diante do espelho que percebi que algo tinha ficado errado. Meu reflexo não acompanhava meus movimentos de imediato. Era um atraso mínimo, quase imperceptível, mas constante. Às vezes, a expressão refletida parecia diferente da que eu sentia no rosto. Mais vazia, mais atenta. Comecei a evitar falar sobre a floresta. Sempre que tentava descrever o que vi, as palavras falhavam. Não porque eu não lembrasse, mas porque algo dentro de mim parecia escolher o que podia ou não ser dito. Entendi, tarde demais, que sobreviver não significava escapar. A floresta não precisava que eu ficasse lá. Ela precisava que eu saísse, levando algo com ela. Agora, quando alguém menciona trilhas perdidas ou pessoas que desapareceram em matas densas, sinto um impulso estranho de orientar, de sugerir caminhos, de explicar por onde seguir. Como se parte de mim ainda conhecesse aquele lugar melhor do que deveria. E talvez conheça. Porque, às vezes, quando fico em silêncio absoluto, consigo sentir árvores se movendo dentro da minha cabeça. Como se a floresta ainda estivesse aprendendo a andar fora de si. Eu entrei na floresta no início da manhã, quando a neblina ainda rastejava pelo chão como uma camada viva. O ar estava frio, pesado, e cada respiração parecia trazer junto o cheiro de madeira antiga e folhas apodrecidas. O grupo de busca havia se espalhado pela área, mas em poucos minutos os sons de outras pessoas desapareceram completamente. A floresta engolia ruídos. As árvores eram altas demais, com troncos largos e escuros, cobertos por musgo e líquens espessos. O espaçamento entre elas era irregular, criando corredores naturais que se fechavam sem aviso. Caminhar ali exigia atenção constante, não apenas ao terreno, mas a sensação estranha de que o espaço mudava quando eu não estava olhando diretamente. Foi então que vi a primeira marca. Ela estava entalhada no tronco de uma árvore grossa, cerca de 1,5 metros do chão. Um símbolo simples, parecido com um traço curvo interrompido no meio, como se alguém tivesse parado de gravar de repente. A madeira ao redor estava mais clara, indicando que aquilo não era tão antigo quanto o resto da floresta. Continuei andando e encontrei outra marca. Depois outra. Todas na mesma altura. Todas ligeiramente diferentes, mas feitas com a mesma intenção. Conforme avançava, comecei a perceber que as marcas surgiam sempre voltadas para a trilha, como se estivessem posicionadas para serem vistas por quem passasse ali. Uma sensação desconfortável começou a se instalar no meu peito. Em certo ponto, notei algo ainda pior. Algumas marcas estavam parcialmente cobertas por musgo recente, enquanto outras pareciam ter sido feitas há poucos dias. Aquilo significava que pessoas diferentes haviam passado por ali em épocas diferentes. E nenhuma delas tinha saído. Quando parei para examinar uma árvore mais de perto, ouvi um som suave atrás de mim. Um passo cuidadoso, quase respeitoso. Virei rápido, mas não vi ninguém. Apenas árvores imóveis, troncos alinhados de forma estranhamente ordenada. Foi então que percebi que havia um nome gravado abaixo de uma das marcas. As letras eram irregulares, profundas, feitas com pressa. O nome não me era familiar, mas algo nele causou um arrepio imediato, como se eu devesse reconhecê-lo. Quando toquei a madeira, senti uma vibração sutil, quase imperceptível, subindo pelo braço. Afastei a mão no mesmo instante. O silêncio se tornou absoluto. Nenhum vento, nenhum animal, nenhum som distante. Apenas eu, as árvores e a sensação clara de que aquele nome havia sido lido por algo além de mim. E que agora a floresta sabia que eu estava ali. Depois de encontrar o nome gravado no tronco, caminhei com mais cuidado. Cada passo parecia excessivamente alto, mesmo pisando sobre folhas e terra macia. A floresta mantinha o mesmo silêncio denso, como se estivesse esperando alguma coisa acontecer. As marcas começaram a surgir com mais frequência. Algumas árvores tinham apenas um símbolo. Outras exibiam vários, sobrepostos, como se o tronco tivesse sido reutilizado ao longo do tempo. Em certos pontos, vi nomes riscados um sobre o outro, letras atravessadas, corrigidas, como se alguém tivesse tentado escrever algo enquanto era interrompido. A sensação de estar sendo observado se intensificou. Chamei pelo rádio, tentando contato com o resto do grupo.
O aparelho respondeu apenas com estática fraca, interrompida por algo que soava quase como respiração. Quando desliguei, tive a impressão de ouvir meu nome sendo pronunciado à distância, vindo de direções diferentes ao mesmo tempo. Segui o som. O caminho me levou a uma pequena clareira. No centro, havia uma árvore muito mais antiga que as outras, com o tronco largo e retorcido. A superfície estava completamente coberta de marcas e nomes, dezenas deles, alguns quase legíveis sob camadas de musgo. Foi ali que ouvi a resposta. Uma voz fraca, vinda de trás da árvore. Não gritava, não pedia ajuda, apenas dizia meu nome, repetidamente, com uma entonação cansada, como alguém que fala por hábito. Ao contornar o tronco, encontrei uma pessoa sentada no chão. Ela parecia desidratada, suja, com roupas gastas demais para alguém que estivesse desaparecido havia pouco tempo. O corpo estava encostado na árvore e os dedos pressionavam a casca com força, como se tentassem se fundir a madeira. Os olhos se moveram quando me viram, mas não houve surpresa. Ela disse que estava ali há muito tempo. Perguntei quanto tempo, mas ela apenas balançou a cabeça lentamente. Disse que o tempo não passava do mesmo jeito ali dentro. Disse que as árvores aprendiam os nomes das pessoas e não gostavam de esquecê-los. Quando tentei ajudá-la a se levantar, senti algo errado. O corpo era pesado demais, como se estivesse ancorado ao chão. As pernas não se moviam livremente. Ao puxar com mais força, percebi que raízes finas emergiam do solo, envolvendo discretamente os tornozelos dela. A pessoa não resistiu. Apenas me olhou, com uma expressão de aceitação profunda demais para ser humana. Ela disse que a floresta não deixava ninguém ir embora sem deixar algo em troca. Disse que o nome era o começo. Soltei-a imediatamente. Ao recuar, ouvi o tronco da árvore render suavemente. As marcas pareciam mais profundas agora, como se tivessem acabado de ser refeitas. Quando olhei para baixo, vi algo que fez meu estômago afundar. Meu nome havia surgido ali, recém-entranhado na madeira, ainda claro, ainda cru. E eu não lembrava de tê-lo escrito. Foi nesse momento que entendi que a floresta não apenas observava, ela respondia. Depois de ver meu nome gravado no tronco, perdi qualquer noção de segurança. Afastei-me da árvore lentamente, sentindo um aperto no peito que tornava difícil até respirar fundo. O silêncio ao redor parecia atento, como se a floresta estivesse esperando minha próxima decisão. As árvores começaram a mudar de posição. Não foi algo imediato ou violento. Troncos que antes estavam retos agora pareciam levemente inclinados. Galhos se estendiam para dentro da trilha, estreitando o caminho. O espaço ao meu redor se reorganizava de forma sutil, mas constante, obrigando-me a seguir sempre em frente. Caminhei por vários minutos, talvez horas. O tempo ali havia perdido qualquer lógica. A neblina voltou a se espalhar entre as árvores, mais espessa, limitando minha visão a poucos metros. Dentro dela, sombras se moviam lentamente, altas demais para serem apenas pessoas. Foi então que ouvi os nomes. Eles vinham sussurrados, espalhados pelo ar, pronunciados com cuidado excessivo. Alguns eram ditos de forma correta, outros saíam distorcidos, como se a floresta ainda estivesse aprendendo. Reconheci nomes comuns, depois nomes raros, até ouvir novamente o meu. Segui o som sem perceber. A trilha terminou em uma área mais fechada, onde as árvores cresciam muito próximas umas das outras. No centro, havia algo que não combinava com o restante da floresta. Uma figura alta, imóvel, coberta por uma textura que misturava casca de árvore, musgo e algo que lembrava pele ressecada. A criatura estava parcialmente fundida ao ambiente. Partes do corpo se confundiam com troncos e raízes. Galhos emergiam das costas como extensões naturais. Onde deveria haver um rosto, havia vários, sobrepostos, alguns apenas sugeridos, outros bem definidos demais. Cada um carregava uma expressão diferente, como se representassem pessoas distintas. Os olhos se abriram lentamente. Não me encaravam de uma vez. Um por um, começaram a focar em mim, avaliando, reconhecendo. Quando um dos rostos se moveu, a boca se abriu e pronunciou meu nome com uma clareza perturbadora. Senti uma pressão forte na cabeça, seguida por uma sequência de imagens rápidas. Pessoas entrando na floresta, pessoas se perdendo,
Pessoas gravando seus nomes nos troncos, primeiro por medo, depois por necessidade. Entendi que a criatura não caçava no sentido comum. Ela registrava, guardava nomes, histórias, presenças. Cada pessoa que entrava deixava algo para trás. Com o tempo, tornava-se parte do lugar, repetida em marcas, vozes e formas. A criatura deu um passo à frente. O chão respondeu com um leve afundamento, como se a floresta cedesse para acomodá-la. As árvores ao redor inclinaram-se discretamente, formando um círculo imperfeito. O ar ficou mais frio, pesado, dificultando o pensamento. Tentei recuar, mas percebi que o caminho atrás de mim já não existia. Onde antes havia trilha, agora só havia troncos fechados, cobertos pelas mesmas marcas que eu vinha seguindo. A criatura permaneceu parada, observando. Ela não precisava se mover rápido. O lugar inteiro trabalhava para ela. A floresta não prendia corpos à força. Prendia decisões, até que não restasse nenhuma alternativa além de ficar. E, naquele momento, tive a certeza de que meu nome já não era apenas meu. A criatura não avançou de imediato. Ela apenas permaneceu ali, como se esperasse algo de mim. O silêncio era tão denso que meus próprios pensamentos pareciam altos demais. Cada respiração suave e errada, fora de ritmo com o lugar. Um dos rostos se moveu novamente. Não falou meu nome dessa vez. Falou memórias. Imagens surgiram na minha mente sem aviso. Minha casa, a porta rangendo ao fechar, o cheiro de café velho pela manhã. Uma conversa que tive anos atrás que eu já havia esquecido. Não eram lembranças aleatórias. Eram fragmentos específicos, íntimos demais para pertencerem a qualquer outro. Entendi então que não bastava ter meu nome. A floresta queria tudo que fazia esse nome significar algo. Senti uma dor estranha, não física, mas profunda, como se algo estivesse sendo puxado de dentro da minha cabeça. As imagens começaram a falhar, perdendo detalhes. Rostos conhecidos ficavam borrados. Vozes importantes se tornavam distantes, irreconhecíveis. Caí de joelhos. O chão estava frio e úmido, coberto por folhas em decomposição. Quando apoiei a mão, senti pequenas ranhuras na terra. Abaixei o olhar e vi que ali também havia nomes, parcialmente cobertos pelo tempo, escritos em camadas, um sobre o outro. Alguns estavam riscados, outros, incompletos. Percebi que aqueles que ainda podiam ser lidos pertenciam aos que resistiram por mais tempo. A criatura inclinou levemente o corpo e a floresta respondeu. Galhos se aproximaram do meu rosto, raízes surgiram do solo como dedos lentos, não para me prender, mas para limitar qualquer tentativa de fuga. O espaço ao meu redor encolheu, transformando-se em uma espécie de altar natural. Os sussurros voltaram, mais próximos agora. Eles não vinham apenas do ar, mas das árvores, do chão, de dentro de mim. Cada voz carregava o cansaço de quem tentou lembrar por muito tempo. Algumas imploravam. Outras apenas repetiam seus próprios nomes, como se isso fosse suficiente para continuar existindo. Forcei-me a pensar em algo simples. Meu nome completo, minha idade, o motivo de eu ter entrado naquela trilha. As respostas vinham lentas, falhas. Foi então que percebi algo diferente. Em meio às vozes, havia um silêncio específico, um espaço vazio, como uma lembrança que ainda não havia sido tocada. Agarrei-me a ele com tudo que restava de mim. A criatura pareceu reagir. Os rostos se contorceram levemente, como se algo tivesse saído do controle. Pela primeira vez, senti que ela não tinha domínio absoluto sobre tudo ali. Não era a força que me mantinha consciente, mas esquecimento seletivo. Para sobreviver, eu teria que abrir mão de partes de mim, antes que a floresta escolhesse quais levar. E essa escolha tinha um preço que eu ainda não conseguia medir. A floresta terminou de repente. Um passo a mais e as árvores simplesmente cessaram, como se alguém tivesse decidido onde elas não podiam mais existir. À minha frente surgiu uma estrada de terra, larga demais para ser natural naquele lugar. O céu começava a clarear, mas a luz parecia fraca, sem força, como se tivesse atravessado algo antes de me alcançar. Parei ali por alguns segundos, incapaz de seguir. Olhei para trás. A floresta permanecia imóvel. Nenhum galho se movia, nenhuma folha caía. A névoa se concentrava entre os troncos, espessa demais para permitir qualquer profundidade. Eu sabia que,
Se desse mais um passo para dentro, jamais encontraria a saída de novo. E, ainda assim, sentia que algo ali atrás não tinha terminado comigo. Atravessei a estrada. Cada passo parecia errado, como se o chão não estivesse completamente sólido. Meus pensamentos vinham quebrados, incompletos. Tentei lembrar quanto tempo havia passado desde que entrei na trilha, mas o tempo não fazia mais sentido. Horas, dias, talvez mais. Quando encontrei pessoas, elas disseram que eu estava desaparecido há quase 2 semanas. Eu observei seus rostos enquanto falavam comigo. Reconheci expressões, tons de voz, mas havia um atraso estranho na compreensão, como se meu cérebro precisasse de um esforço extra para aceitar o mundo fora da floresta. Nos dias seguintes, fui tomado por uma sensação constante de deslocamento. Lugares abertos me deixavam desconfortável. Ruas longas pareciam trilhas disfarçadas. Árvores isoladas chamavam minha atenção de forma obsessiva, como se pudessem se mover quando eu não estivesse olhando. À noite, o problema piorava. Eu acordava com a certeza de que havia alguém parado no meu quarto, não exatamente presente, mas ocupando espaço. Em certos momentos, sentia o cheiro de terra úmida e folhas antigas, mesmo com tudo fechado. Quando fechava os olhos, via trilhas que se reorganizavam lentamente, sempre levando de volta ao mesmo ponto. Foi diante do espelho que percebi que algo tinha ficado errado. Meu reflexo não acompanhava meus movimentos de imediato. Era um atraso mínimo, quase imperceptível, mas constante. Às vezes, a expressão refletida parecia diferente da que eu sentia no rosto. Mais vazia, mais atenta. Comecei a evitar falar sobre a floresta. Sempre que tentava descrever o que vi, as palavras falhavam. Não porque eu não lembrasse, mas porque algo dentro de mim parecia escolher o que podia ou não ser dito. Entendi, tarde demais, que sobreviver não significava escapar. A floresta não precisava que eu ficasse lá. Ela precisava que eu saísse, levando algo com ela. Agora, quando alguém menciona trilhas perdidas ou pessoas que desapareceram em matas densas, sinto um impulso estranho de orientar, de sugerir caminhos, de explicar por onde seguir. Como se parte de mim ainda conhecesse aquele lugar melhor do que deveria. E talvez conheça. Porque, às vezes, quando fico em silêncio absoluto, consigo sentir árvores se movendo dentro da minha cabeça. Como se a floresta ainda estivesse aprendendo a andar fora de si. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like. Sinta-se à vontade para dar novas sugestões e deixar algum relato ou história sombria nos comentários. Até a próxima!